Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o segundo episódio do especial das eleições. Eu sou a Maria Rita da Rocha. E eu sou a Camila Monteiro de Moraes. E eu gostaria de agradecer ao nosso convidado e agradecer também à TV Mais, porque ontem a gente não falou, mas a gente está utilizando o espaço deles hoje aqui. E também para os próximos episódios. Bom, pode isso no IF? Pode isso nas eleições? Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais de quem é o senhor. Não vou falar, passo a palavra para ti. Posso sim. Pode. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer pelo programa, o quanto vocês estão trabalhando. Está bonito de ver. Parabéns, sigo vocês já desde o início dos trabalhos. Dizer que eu sou o professor Carlos Vinícius, professor de língua portuguesa, língua inglesa do IFMS desde 2011. E estamos aqui para bater um papo legal. Espero que a gente possa apresentar as nossas proposições, apresentar aquilo que a gente entende enquanto educação e conseguir fazer essa linguagem com a meninada, bater esse papo e que eles entendam da importância da democracia e desse período que nós estamos vivenciando no IFMS. A participação estudantil ela é fundamental para que a gente tenha o êxito aí na nossa instituição. E para começar aqui, então, nós queremos que o senhor fale das suas formações, no que o senhor é formado, no que vem trabalhando nos últimos tempos. Legal, Maria. Bem, sou formado pelo magistério, então a minha formação inicial é para as criancinhas. Então fui professor das séries iniciais das criancinhas de 3 a 6 anos, quando comecei minha carreira. Depois fiz graduação em letras, português e inglês. Na sequência, tive a oportunidade de fazer o mestrado lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde fiz a graduação também, e depois o doutorado lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E isso me deixou muito feliz, todo esse percurso histórico, meninas, porque eu sou filho de funileiro, minha família não teve oportunidade de fazer o ensino médio, então sou a primeira pessoa a terminar o ensino médio na minha família. E ser professor me deixa muito feliz, porque eu escolhi ser professor, eu escolhi trabalhar com a educação porque a educação fez muita diferença na minha vida. E se hoje eu estou aqui podendo falar com vocês, se hoje eu estou aqui podendo ser candidato a reitor, significa que o filho do funileiro virou doutor e pode ser reitor. E é com essa energia, com essa alegria da importância da educação na transformação da vida das pessoas que eu estou aqui para levantar essa bandeira da importância do Instituto Federal no Mato Grosso do Sul, para que histórias como a minha possam se repetir para outros e outros jovens que tiveram a oportunidade de estudar, de ascender socialmente e poder ajudar suas famílias. Então, tenho desenvolvido pesquisas na área da educação profissional, tenho um livro sobre a Clarice Lispector, que foi a autora que eu estudei durante o mestrado, e no doutorado eu estudei uma escritora chamada Glória Anzaldúa, e a obra dela ocorreu dentro da fronteira dos Estados Unidos com o México. E eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutoramento estudando os arquivos lá na Universidade do Texas, e isso para mim foi uma experiência muito legal, que é possível a gente, enquanto estudante, poder conhecer outros países, outras culturas, conhecer outras pessoas, e entender também que é só por meio da educação que nós conseguimos mudar esse planeta, mudar os passos, mudar as pessoas e assim ajudar. Então é isso que eu acredito, e essa é um pouquinho da minha formação e aquilo que eu estudei. Galera, mais um doutor aqui que nós estamos entrevistando, por isso que a gente fica aqui tremendo na base antes. Cada vez a tensão aumenta, né, Maria? Porque parece que cada vez mais quando a gente vai entrevistar as pessoas, igual a Maria falou ontem, o nível vai elevando e a gente fica com medo de falar qualquer besteira. Por isso que tem muitos erros de gravação. Sim. Mas, professor, vamos falar assim, como o senhor tomou a decisão de fazer a faculdade que o senhor fez, de seguir a carreira como professor na docência, e por que o senhor tem essa vontade hoje de continuar essa caminhada aí? Legal. Eu fiz um ensino médio muito parecido com o de vocês. Vocês estão fazendo ensino médio integrado. Ou seja, você faz a educação básica, o ensino médio, juntamente com a formação profissional. E quando eu fui para o ensino médio, eu escolhi fazer o magistério. Então, eu tinha as disciplinas igual vocês, as disciplinas do ensino médio, e tinha também as disciplinas específicas do curso de magistério. Então, desde a minha adolescência e juventude, da mesma forma que vocês, eu pude aprender e tomar gosto pela educação, tomar gosto pela docência. Então, o curso do magistério foi fundamental para mim, porque foi ali que eu descobri que eu queria ser professor. E eu ajudei meu irmão a aprender a ler, quando eu tinha ali 11, 12 anos, e gostei daquele negócio, 15 anos, perdão, gostei daquela sensação de ajudar o meu irmão a aprender a ler e motivá-lo à leitura. E isso tudo me deixou muito feliz. E quando eu tive a oportunidade de escolher um curso, eu estava entre o curso de Relações Internacionais
e o curso de português e inglês, letras português e inglês. E eu tive a felicidade de ter feito o magistério e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque quando eu comecei a fazer estágio, e é uma cena que eu lembro até hoje, uma das minhas estudantes veio correndo, me abraçou e falou assim, papai, e aí pegou no meu coração. Aquilo foi uma loucura. E aí eu falei, a gente criou uma relação de afeto muito boa, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, poder ajudar as pessoas, poder ajudar as crianças, que naquele momento eram crianças de 4, 5 anos, e manter essa relação de proximidade e conseguir perceber que a gente ajudou, de alguma forma, ensinando. E aí escolhi fazer letras. E lá na graduação de letras eu já fazia inglês, então eu tinha o conhecimento da língua inglesa, então me facilitou bastante na área da linguística e da língua inglesa. E o caminho foi mudando durante a graduação e eu fui me apaixonando pela literatura, conheci a Clarice, sou íntimo, né? Conheci a Clarice Lispector e me enveredei para a literatura. E tem uma frase que eu gosto muito dela, que é não se preocupe em entender, que talvez reflita um pouco do que eu estou tentando dizer para vocês. E ela diz o seguinte, não se preocupe em entender, viver ultrapassa todo entendimento. E às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente naquele momento não sabe o que está acontecendo. Será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu fui aprendendo que a docência ela é parte da minha vida, ela é parte daquilo que eu acredito. E aí é por isso, estou fazendo esse histórico para vocês entenderem, e é por isso que eu escolhi ser professor, é por isso que eu escolhi trabalhar na educação profissional, é por isso que eu escolhi trabalhar com o ensino médio integrado. E durante esse período todo, né, eu fui tendo oportunidades de trabalhar na gestão. E aí que eu tive a oportunidade, de 2011, com meu amigo Wagner, né, lá em Coxim, iniciar meus trabalhos como diretor de ensino, pesquisa e extensão de lá. E aí eu fui aprendendo, conhecendo, desenvolvendo as atividades, conhecendo, aprendendo a trabalhar, e isso me levou, em 2014, a ser diretor-geral do Campus Dourados. E isso foi uma oportunidade de me preparar. E aí, respondendo a sua pergunta, o caminho me levou ao dia de hoje de estar aqui com vocês. Porque eu me sinto preparado depois de 12 anos de Instituto e 11 anos enquanto gestor do Instituto, deu para poder apresentar meu nome para a comunidade, para a gente poder bater um papo e levar o Instituto a conquistas maiores. E é tão legal quando a gente vai entrevistando, a maioria das pessoas que a gente entrevista, todos, na verdade, são pessoas que estão relacionadas com a docência, né? E é tão lindo a gente ver, de ouvir eles falando, acho que a maioria sempre tem o mesmo assunto, que é sobre essa paixão por ensinar, essa paixão de estar junto com os alunos. E eu e a Camila, acho que sempre a gente comenta a mesma coisa, da paixão que a gente também acaba tendo pelos professores, desse amor, desse carinho que a gente tem um pelo outro, que a gente acaba criando uma família aqui, criando laços com eles. E o senhor falou um pouco da sua família, como que é? O senhor é um homem de família, tem irmão, o senhor comentou, né? Sim, eu sou natural da cidade de Jales, do interior de São Paulo. Você tocou numa palavra que me motiva muito, é paixão. Antes de eu falar da minha família, tem uma frase do Machado de Assis, lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz o seguinte, só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E quando eu me apaixonei pela educação, pela docência, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, uma ação em ser candidato a reitor é uma ação que tem a ver com essa paixão. Então, sou natural de Jales, do interior de São Paulo, filho do Carlos, com a Zita. Nós perdemos a minha mãe muito cedo, quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai casou novamente com a Sônia. E nós tivemos o João, que é o meu irmão mais jovem, mais novo. E sou um homem de família, sim, né? Hoje sou casado com a Rafaela. E, por mais que eu hesite dizer, hoje eu sou pai de pet. Nós temos a Maluzinha, que é a nossa cachorrinha, que está lá em Jales. Daqui a pouco a gente vai se encontrar amanhã lá em Nova Andradina. Nós estamos nessa correria. Rafa é minha parceira, tem me ajudado muito. Como eu disse para vocês, eu sou o filho do Carlos Funileiro. Meu pai sempre foi meu maior exemplo enquanto profissional e enquanto alguém que acredita que a educação iria transformar nossas vidas. Então, só para fazer um recorte, por exemplo, como eu disse, o filho do funileiro virou doutor. No Mackenzie eles têm o costume de fazer um evento, né, para a outorga do título de doutor.
É igual quando vocês recebem o chapeuzinho, vão lá e pegam, apertam a mão das pessoas. E a gente tem lá no Mackenzie para os doutores. Tinha umas 600 pessoas no auditório. E eu estava lá na fila para receber meu diploma. Você sabe quem que era o cara mais feliz da festa? O meu pai. Então, isso me deixa muito feliz, porque ele viu o filho dele, né, tem visto, né, o filho dele estudar, porque ele ajudou, ele disse que era importante, ele sempre se dispôs a fazer. E eu dediquei o meu doutorado para ele, né, na minha dedicatória. E ele era o cara mais feliz da festa. E eu fiquei o segundo cara mais feliz porque eu estava vendo meu pai muito feliz. Então é isso que eu acredito, é essa necessidade de conseguir ajudar sempre. E ele, como ele me ajudou, eu sou muito grato a ele. Então a nossa família é muito próxima nesse sentido. E já aproveito, eu sei que vocês são famosos, né? E já mando um abraço para o meu irmão que está lá na Bahia trabalhando. O meu sobrinho nasceu tem umas 3 semanas, o Antônio. Então um beijo para toda a família, a Maria que está lá. E quem sabe em breve chega o Baby Carlos, né? Vamos lutar para isso aí, se a Rafa deixa a gente fazer a nossa família em breve. E aí o senhor comentou, né, sobre o seu pai, ter muito orgulho. Como que foi a reação do seu pai ao ouvir que o senhor decidiu ser professor? Porque, assim, a gente comentou no episódio anterior, inclusive, quem não assistiu, assista, porque está muito bom. Esse especial das eleições vai ser ótimo, eu tenho certeza. E a gente comentou que, normalmente, quando alguém decide ser professor, é muito criticado. Porque a gente sabe que não é uma classe muito valorizada. É uma classe que atualmente sofre muito. Normalmente, os professores de Instituto Federal recebem mais, só que tem outros professores também que não recebem tão bem assim. Mas para chegar até o Instituto Federal, é uma série de degraus ali, uma série de etapas que precisam ser passadas, né, para chegar nessa etapa. Então, como que o seu pai reagiu quando o senhor falou, quero ser professor? Foi muito natural. Eu entendo que tenha sido muito natural a relação, porque eu já havia feito o magistério. Então, o meu ensino médio já era para me tornar professor. Então, eu me formei com 18 anos de idade para ser professor. Então, foi um caminho, um percurso muito natural. Agora, você imagine, para uma família que ninguém tinha terminado o ensino médio e alguém vira professor, a gente estava ganhando muito. Então, ele ficou muito... Já é muita vitória. É claro que hoje a gente, como a gente não vem de família que teve tanta oportunidade de estudos, mas que sempre trabalhou muito, e graças a Deus nunca deixou de faltar nada para nós em casa, era uma vitória para nós. Sempre foi uma vitória para nós. E, nesse sentido, a educação entrando na nossa vida é a porta de transformação da nossa família. Então, ele sempre ficou muito orgulhoso das escolhas que nós fizemos. O meu irmão é professor de educação física e dentista. Hoje ele exerce essa função de dentista. Então, para todos nós, sempre que alguém consegue alguma coisa, é felicidade, não tem como. Por mais que você muito bem tenha colocado a situação do reconhecimento e da valorização do profissional da educação. E aí, quando eu falo do profissional da educação, são os técnicos administrativos. Sim. E os docentes, a equipe que compõe o ambiente, a comunidade escolar. Infelizmente, no Brasil, isso é uma realidade. Nós temos o privilégio, enquanto servidores públicos federais, no caso dos docentes, um reconhecimento à gratificação, para além daqueles que trabalham no Estado e no município também. Mas a gente tem que pensar muito, Maria, no reconhecimento dos nossos técnicos administrativos, que compõem a educação, na valorização desses profissionais, do salário, e também dos docentes. Porque eu sempre digo isso enquanto gestor. Educação não é gasto, educação é investimento. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Com certeza. Uma coisa que eu queria comentar é que a gente nota em todos os nossos convidados para o podcast a paixão e o zelo pela família, né? Essa questão da gente ver que, nossa, eu sou quem eu sou hoje porque a minha família me apoiou, porque a minha família fez de tudo para que eu estivesse onde eu estou, as oportunidades que surgiram, né? Claro que eu falo que hoje nós somos privilegiados por poder estudar, né? Mas, assim, eu vejo muitas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, né? E muitas famílias que talvez tenham colocado os filhos por necessidade para trabalhar e tal. Então, eu acho, assim, que a gente tem um privilégio muito grande de estar onde a gente está, numa instituição que a gente está, com profissionais competentes, né? Professores, doutores, técnicos administrativos muito bons, e esse reconhecimento que tem que ter deles, e você conhecer a história de cada um deles por trás de tudo que eles passaram, tudo que eles são hoje, quem eles são
agora é por causa da família, né? Por causa da base. Então, o senhor pode falar pra gente como que foi quando o senhor decidiu, assim, quando passou num concurso de nível federal, como que foi esse processo? Como que foi também deixar a família? Assim, nós saímos de Jales, eu tô lembrando, vocês ficam falando, a gente vai lembrando das coisas, né? Que bom. Nós saímos de Jales, eu e 2 Paulos. Era Carlos e 2 Paulos, era Carlos Vinícius e 2 Paulos. Eu vim para fazer letras, português e inglês, o Paulo veio também para fazer letras, português e inglês, e o outro Paulo veio para fazer matemática. 3 meninotes que saíram do Cefam de Jales para vir fazer graduação em Três Lagoas, na UFMS. E agora que você foi falando, eu fui lembrando, poxa vida, a gente ralou um bocado, né? Que coisa boa poder ter história para contar. Não quer dizer que nós estamos ficando velhos, não. A gente tem bastante história para contar. Mas essas experiências que a vida nos dá, sempre conectadas à educação, elas são fundamentais para a gente se lembrar de uma coisa. A gente só consegue construir história quando a gente tem amigos para compartilhar. A gente só consegue construir história quando a gente tem uma família para lembrar. Então, essa construção desse período de aprendizado foi muito importante para reconhecer também as nossas limitações, reconhecer também o trabalho do outro e do quanto é importante a gente sempre pensar assim. E aí, dentro da comunidade escolar, o quanto o trabalho do teu amigo, do teu companheiro de trabalho influencia no seu. Então, eu tenho dito isso muito nas nossas visitas, Maria, de que nós somos um IFMS só. Não dá para a gente achar que nós vamos continuar uma instituição que não dialoga. A gente precisa de uma instituição com pessoas que estão dispostas a dialogar e pessoas que queiram dialogar e que dialoguem efetivamente. Porque as decisões compartilhadas, elas dão muito trabalho. E enquanto gestor há 11 anos do IFMS, eu aprendi bastante a dialogar, para que a gente consiga chegar no objetivo comum, quando a gente sabe que o objetivo maior é atender os estudantes. Então, essa menção sua do esforço, da necessidade daquilo que a gente passa para chegar em algum lugar, ela, quando a gente olha para trás, a gente fica muito feliz, porque passar num concurso público é parte do processo, né? Conseguir se manter no concurso público entregando o resultado como servidor público, e aí a função do servidor é servir a comunidade, servir a população. Mas eu vou te dizer, meu sonho, meninas, era ter uma escola de inglês, colocar meu terno e ficar atrás de uma mesa. Eu sempre achei que era isso o sucesso. E quando eu consegui isso, eu falei, tá tudo errado. Não é isso que eu quero da minha vida. Que aí eu decidi, eu trabalhava em 4, 5 escolas, dava mais de 45 aulas por semana. Eu saía de casa às 7 da manhã, 6 da manhã, chegava no sábado. Ficava pousando em lugares, visitando. E aí um dia eu parei e falei assim, é isso, será? Não é isso que eu quero para minha vida. Então, aí eu resolvi prestar o concurso público e, felizmente, graças ao bom Deus e Nossa Senhora, a gente conseguiu a aprovação com brevidade. E hoje nós estamos aqui contando essa história para vocês, que a gente fica muito feliz. Que incrível. E eu tenho outra pergunta, Maria. Pode fazer. Que é em relação a como é a sua vida familiar, no sentido com quem o senhor mora, o senhor é casado, é pai de pet, falou que é pai de pet, muito legal, mora lá em Dourados, tem uma vida estável, né? Como que é essa rotina, geralmente, como professor do... E agora, como tá sendo com essa correria? Porque se adaptar é complicado, né? Nessa empreitada, como a gente falou ontem, deve estar sendo uma correria enorme para vocês. Olha, o trabalho é bom, viu? É desafiador. A gente trabalha bastante enquanto professor, porque eu sempre dei aula, mesmo enquanto diretor-geral do Campus Dourados, eu sempre estive em sala de aula, porque a sala de aula é o meu ambiente. O que eu gosto de fazer é estar com os estudantes, é estar com a meninada, é estar batendo papo. Então, a minha rotina, normalmente, eu chego no campus pela manhã, eu não volto para casa, porque eu moro muito longe do campus, para minha casa lá em Dourados é bastante longe, e eu levo marmita para a escola, coloco bonitinho lá, igual os estudantes fazem, a gente tem uma geladeira, almoço na escola, fico por lá, continuo trabalhando, quando tem atividade fora, a gente exerce também. Então, uma rotina bem intensa com relação às agendas externas, com relação às atividades do campus, do dia a dia, atendendo os servidores, atendendo as autoridades, uma vez ou outra vai a Brasília, busca recursos, a gente corre atrás, tenta fazer as atividades.
está sempre com os alunos, e essa é a rotina do dia, durante o dia. E aí, à noite, quando eu retorno para casa, aí fico com a minha esposa, Rafaela, vou brincar com a Maluzinha um pouquinho, porque senão ela fica brava comigo, fica toda desesperada. E a gente não queria, vocês acreditam? Eu queria, né? E se eu contar para vocês uma coisa, a Rafa vai me matar, mas eu vou contar. Eu havia buscado um presente para ela, né? Que era um animalzinho, um cachorrinho. Ela olhou e falou assim, eu não quero nenhum animalzinho, nós não vamos dar conta de cuidar. No dia dos namorados. Mas, repentinamente, apareceu a Maluzinha na nossa vida e ela teve que ficar com a Maluzinha. Nós tivemos que ficar. E deu certo, porque a gente é apaixonado por ela, dá uma movimentada na casa, eu acho que é um bom treino, né? Pra gente depois, quem sabe, aumentar a família. Mas é uma rotina bem divertida. Chega aos finais de semana, a gente faz o passeio, se diverte. No fim de tudo, de tudo isso, né, o que é bacana é a gente poder sempre olhar para trás e falar quanta gente bacana a gente pode encontrar no nosso dia. Né? Falar com a meninada. Eu fico muito feliz e me sinto rejuvenescido todo momento que eu estou lá no pátio falando com os alunos, conversando. E é isso que a gente gosta de fazer. E isso é muito importante, né? A relação dos nossos candidatos, dos nossos professores, né? Porque, como o senhor disse, o senhor também lá exerce uma função dentro da escola. Mas a gente vê isso com os nossos professores. A gente não ia conhecer nenhum deles se a gente não tivesse essa interação, né? E isso é muito importante, que gera vínculos, né? Eu acredito que os seus alunos lá têm um vínculo com o senhor, assim como nós temos com os nossos professores aqui dentro do nosso campus. Maria, tem alguma pergunta? Sim. Olha para sua vida hoje, olha onde o senhor está hoje, e o senhor se sente realizado? Ou deseja ter outra formação, deseja ter outros planos de vida? Olha como está hoje. O Carlos do futuro quer mudar alguma coisa? O Carlos do futuro quer ser reitor. O Carlos do futuro quer ser reitor e vai lutar para ser reitor, vai trabalhar muito para ser reitor, vai conversar com todo mundo, vai olhar no olho de todo mundo e vai pedir voto, né? Porque é um processo eleitoral importante, ele é democrático e a gente precisa debater ideias. E quando a gente se dispôs a fazer isso, a gente se preparou, sabe? São 11 anos de história dentro do IFMS como gestor. E o nosso objetivo, né, respondendo a sua pergunta, é essa completude de ser efetivo nas eleições, ouvir as pessoas e conseguir, acima de tudo, essa representação que seja digna, honesta e propositiva. Então, nós queremos, com a nossa candidatura, representar os nossos servidores e resgatar, dentro da nossa instituição, esse desejo e esse amor de ser IFMS. Não dá para a gente ficar competindo um contra o outro, competindo, achando que a instituição significa apenas o dinheiro ou um tijolo que seja colocado. As pessoas é que formam a instituição. É nisso que eu acredito e nós vamos lutar para que isso aconteça. Né? Eu posso pedir voto aqui? Não posso, né? Ou eu posso? Pode. Posso pedir? Sim. Então, é só a gente que não pode. Vocês não podem. Isso. Nenhum tipo de opinião. Se eu puder pedir voto, me ajude a realizar essa contemplação. Né? Conte comigo. Né? Quando a gente pensa sobre isso, né, respondendo a sua pergunta, para que eu me complete nessa ação, eu me dispus a ser reitor. Então, nós estamos trabalhando para isso. Então, posso olhar para essa câmera aqui? Essa de cá? Isso. Então, pessoal, aproveitando esse mote, essa pergunta, você que está nos acompanhando aí, tem muita audiência, o programa, vários estudantes, vote em mim. Por quê? Porque a gente está apresentando propostas, a gente está dialogando, a gente se dispôs a fazer uma campanha do diálogo e propositiva. Então, por favor, eu posso pedir para eles me seguirem também? Claro. Sim, pode falar seu Na verdade, devem seguir. @profcarlosifms, eu estou lá no Instagram, no TikTok. Nós temos a terça do livro, que é bacana. A gente faz recomendações de livros, de literatura. O nosso objetivo maior com essa candidatura é construir um IFMS que seja de todas as pessoas, que atenda todas as pessoas, um IFMS que discuta e que seja propositivo. É isso que eu acredito. Eu tenho levantado essa bandeira junto com a minha equipe, que é uma baita de uma equipe, gente muito boa, gente preparada para que a gente construa e rediscuta o que a gente entende enquanto educação, que a gente precisa trabalhar para a nossa comunidade, para os nossos estudantes, para as pessoas, acima de tudo. Com certeza. Então, agora que o senhor começou a falar sobre campanha, vamos
tratar desses assuntos. Um pouco antes do professor, eu gostaria de falar a mesma coisa que eu falei no episódio passado para o nosso candidato, que é em relação à nossa posição, né, Maria? É muito importante a gente colocar aqui dentro dos episódios que a gente não vai se expressar de nenhuma maneira favorecendo nenhum candidato. Aqui são perguntas que a gente tem padronizadas para todos os candidatos. Sim. E eu sou a Camila aqui dentro, a apresentadora, a Maria apresentadora. Então aqui dentro a gente vai só entrevistá-los para passar a informação para vocês que vocês querem saber, representar as pessoas que mandam no Instagram, né? Isso é muito importante, né? Um jornalismo de qualidade é isso. E a Camila fora, se vocês quiserem, né, saber quem é a Camila, a Maria, tudo bem, né? A gente não tem que expressar nada aqui, a gente é bem imparcial. E é isso, vamos começar. Quais são suas propostas? Opa, bora! Então agora, primeiramente, a gente quer saber, o pessoal também quer saber qual é o papel do reitor. O senhor está se candidatando para reitor, né, para reitoria. Então nós queremos saber qual é o seu papel lá dentro, o que o senhor vai exercer. Legal. E essa é uma pergunta extremamente importante porque vocês vão fazer uma votação para 2 cargos, né, da direção geral e do reitor do Instituto Federal. Vocês vão entrevistar os diretores. Mas o que o reitor faz? Ele articula junto com os diretores gerais e junto com os pró-reitores as políticas, as diretrizes, ele faz gestão das pessoas, faz gestão dos processos, e é algo muito importante que a gente precisa lembrar sempre. O gestor máximo da instituição faz gestão também do orçamento. Mas a gente entende que ser gestor, a gente tem as responsabilidades institucionais, precisa tomar as decisões, mas a nossa gestão será uma gestão coletiva, que é que as pessoas possam participar e dialogar sobre isso. Os conselhos, né? Uma das funções do reitor é presidir o Conselho Superior, onde tudo vai para lá para ser aprovado, os processos vão para lá para serem analisados, que a gente consiga trabalhar enquanto um gestor, enquanto gestão institucional, respondendo às questões, trabalhando com as pessoas e lembrando sempre, como eu já disse, e talvez esteja sendo repetitivo, lembrando sempre em quem que nós temos que atender, que são os nossos estudantes. E a gente tem que trabalhar em parceria com os técnicos administrativos, com os docentes, para a estruturação de um IFMS que atenda a nossa comunidade. Um dos papéis também relevantes do reitor é dialogar e representar a instituição. E quando eu digo dialogar e representar a instituição, é bater na porta dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais, deputados federais, dos prefeitos, dos vereadores, para dialogar e fazer política. Mas não fazer uma política do partido A ou do partido B, fazer o diálogo da política institucional, da representação institucional. E é importante lembrar que os parlamentares sempre foram e sempre estiveram muito dispostos a dialogar com a gente. E nós temos essa capacidade de argumentação, de apresentação de bons projetos para o Instituto. Então, o reitor, ele tem esse papel fundamental de representar bem a instituição e saber aonde a instituição vai chegar, junto com as pessoas. É válido lembrar que ele tocou ali no assunto que nós não estamos no período de eleições somente dos reitores, né? São para diretores também. E agora, no começo, nós estamos entrevistando os reitores. Os primeiros 3 episódios serão com os candidatos, né? À reitoria. Mas também, nos próximos episódios, a gente vai também fazer uma entrevista com os candidatos a diretores do nosso campus Naviraí. Isso aí, é muito importante, é válido, acho que para todos os ouvintes de todos os campi, né? Que a gente tem que entrevistar a galera, mas isso aqui é o papel que a gente está exercendo como um projeto, né? Porém, todo mundo deve, sim, analisar as propostas de todos, independente de reitor ou diretor. Porque é muito importante que a gente vote consciente, né, galera? Não adianta... É legal esse bate-papo pra gente conhecer ele como pessoa também, ele conhecer o Carlos Família, conhecer a pessoa que ele é e também as propostas. E falando de propostas, quais são suas propostas? Muito boa pergunta. É a pergunta que o candidato adora responder, né? O candidato responsável e com propostas, né? Isso é importante. Mas eu quero fazer uma reflexão em cima desse período eleitoral, que é importante a gente enfatizar sempre. Trata-se de um período eleitoral, não de uma luta de boxe ou de qualquer outra briga. A gente não tem aqui inimigos. Da minha perspectiva, não tem. A gente não quer entender que um é pior que o outro. Não. Nós estamos trabalhando com propostas. O que vocês perguntaram é importante. Mas que a gente precisa resgatar essa institucionalidade, que o IFMS é nosso. É um IFMS só, não é de uma pessoa. O IFMS é da comunidade dos servidores, dos estudantes. E
eu apresentei para todas as visitas que nós fizemos, eu tenho um folderzinho que eu entrego para todo mundo com um resumo dessas propostas. Mas, ao mesmo tempo, convidar novamente as pessoas a entrarem no nosso @ Proficarlos e IFMS para dar uma olhadinha. Mas eu gostaria de destacar algumas aqui. Principalmente uma proposta para os estudantes, que é o público que está assistindo o nosso programa. Nós entendemos na instituição, e isso é legislação, isso é lei, da importância da alimentação escolar. Nós avançamos muito, porque já conseguimos no ano de 2023 entregar um alimento para os estudantes. Mas hoje, apenas 3 campi, na minha leitura, estão conseguindo cumprir de maneira objetiva e sustentável, e aí é que eu quero chegar, a alimentação escolar para os nossos estudantes. Apenas os campi Corumbá, Aquidauana e Naviraí entregam um arrozinho quentinho, o feijão quentinho, uma carne quentinha, porque eles se organizaram. E a minha primeira ação para os estudantes é conseguir para que todos os campi tenham essa mesma ação que vocês já têm aqui em Naviraí. Primeiro, todas as escolas municipais, estaduais, fazem isso. Organiza-se a cozinha, compra-se os equipamentos, contrata-se as pessoas preparam o alimento e a gente consegue entregar o arroz quentinho, o feijão quentinho. Da forma como nós estamos fazendo hoje nas outras 7 unidades, é um contrato. E esse contrato acaba, tem fim. E aí? E os estudantes vão ficar assim, sem alimentação? Então, esse é um tema muito sério que nós precisamos resolver com urgência para que todos tenham o privilégio, infelizmente está sendo um privilégio, deveria ser uma ação para todos, sem ser um privilégio, para que todos os alunos tenham essa possibilidade que vocês têm aqui em Naviraí. Então, essa é a primeira proposta que eu gostaria de falar para os estudantes. 2 outras ações que nós queremos fazer, e aí, meninas, gestão se faz com gente boa, gente que saiba fazer gestão. Imagina assim, o professor pede para vocês fazerem um trabalho da escola. 5 membros nesse trabalho, para entregar em fevereiro. Para entregar em abril, vocês começaram em fevereiro. Se aí a cada mês que passa, sai um membro, entra outro, sai um membro do grupo, entra outro, vocês acham que o trabalho vai ser o mesmo trabalho que aquilo que foi pensado lá na frente? Não vai dar tempo. Não vai ficar legal esse trabalho. Então, nós pretendemos e temos uma equipe muito competente que vai trabalhar conosco todo esse período e vai nos ajudar a desenvolver e materializar e fazer com que essas propostas que nós temos no nosso plano aconteçam. Então, principalmente quando a gente organiza a reestruturação da nossa instituição. A gente está propondo a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional, para que a gente ajude os servidores a terem qualificação, para que a gente pense nos servidores na saúde mental, na saúde física dos nossos servidores, e também que a gente toque os processos, o desenvolvimento institucional, respeitando o Conselho de Campus, que a gente precisa entregar o regulamento, fazer com que ele aconteça, respeitando o Colégio de Dirigentes, o COEP e o Conselho Superior, para que esses colegiados representativos tenham voz dentro da instituição, que infelizmente está se perdendo. E se perdeu no Colégio de Dirigentes, claramente. E a Pró-Reitoria de Ensino, nós estamos propondo a Pró-Reitoria de Ensino e Assistência Estudantil, pensando justamente que nós, infelizmente, hoje ocupamos o último lugar no ranking de todo o Brasil da rede federal, o último lugar no número de evasão. Nós temos o maior índice de evasão do país, dentro do IFMS. E isso é muito grave. Então, nós temos que entender que infelizmente, a forma como nós conduzimos o nosso ensino precisa ser revisto. E quando a gente propõe a criação da Pró-Reitoria de Ensino e Assistência Estudantil, nós estamos pensando que os estudantes precisam ter o acesso, a gente saiba fazer a permanência para que eles tenham êxito na nossa escola. Então, com projetos, programas, na área da cultura, na área do esporte, e, gente, esporte é saúde, esporte é vida, cultura é permanência e êxito, a literatura é permanência e êxito, a biblioteca é um espaço maravilhoso para a gente poder fazer atividades. Então, é isso que nós acreditamos que essa Pró-Reitoria de Ensino e Assistência Estudantil vai poder trabalhar diretamente para o sucesso dos nossos estudantes. Que legal. Uma coisa que eu gostaria de falar, que não tem muito a ver, mas vai ter no final, juro, que foi o Navinerd que a gente teve, o professor Diego, nosso professor aqui, né, nosso que está aqui por trás das câmeras. Ele coordenou esse projeto juntamente em parceria com a Prefeitura de Naviraí, dentre outros parceiros, e que a gente observou
A gente fez várias entrevistas com a galera, que é estudante, inclusive, do IF. E a gente teve o privilégio de estar ali falando com a galera direto. Falou, gente, vamos e tal. É um projeto do IF, é uma ação do IF. Então, isso é muito bacana. Quando a gente traz isso para a escola, faz com que os alunos sintam mais interesse de estar numa instituição, porque a gente tem alguns privilégios que outras instituições não têm. Essas festas, Semana de Arte e Cultura, tecnologia, né? Semana de Ciência e Tecnologia. Semana de Ciência e Tecnologia. Dentre outras coisas que a gente tem, que outros lugares não têm, né? E é muito legal isso, porque traz uma credibilidade, passa uma coisa, meu Deus, eu quero estar ali dentro também, né? Eu quero entrar nesse barco, porque é muito legal a gente ter esse diferencial, porque é isso que o EF é um diferencial, né? É um técnico integrado e é muito legal esse fortalecimento, professor. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um exemplo vivo de estudante que entrou no IF justamente por conta de projetos assim, que eu participei de uma feira, FECENAV, FERSTEM, que tem ali, né, no IF, e aí eu era do grupo de robótica da minha cidade, que eu sou de Itaquiraí, não sou de Naviraí. E aí essa vontade de estar participando desse grupo de robótica, de estar mais aqui dentro do IF, porque o IF, o curso que eu e a Camila fazemos é de informática para a internet. Sim. Então, eu sabia que a partir do momento que eu entrasse, eu estaria voltada a isso, a programação, a robótica, né? Então, eu entrei justamente por olhar essa feira, ter paixão, falar assim, acho que ali é o meu lugar. E eu entrei no IF por conta de projetos que eu vi por fora. Então, isso é muito bom, né? Trazer projetos assim para que os alunos olhem e se apaixonem por aquilo que a gente traz aqui dentro. É fortalecer o diferencial, porque eu mesmo me encontrei também no design, assim, eu gosto bastante, por causa do IF, né? Não foi, eu decidi dos meus anos de curso, né? Eu fui trabalhando com isso, mas por causa do IF, né? Tudo tem o IF envolvido na minha vida. E é isso que a gente está querendo repassar isso para o senhor e também para os outros candidatos, a importância do IF como uma instituição de renome, né? Querendo ou não, federal. E se vocês me permitem, eu entendo que o IF é uma escola para além da sala de aula. Esse é o nosso diferencial. Porque a gente ultrapassa a atividade do dia a dia ali da sala de aula quando a gente pratica. Quando a gente tem um evento como esse, da Semana de Ciência e Tecnologia, a Semana do Meio Ambiente, o Festival de Arte e Cultura, como vocês já comentaram, a nossa Semana da Consciência Negra, o Mês da Consciência Negra, todas essas atividades são fundamentais para a formação de cada um de vocês. E vocês precisam ver a alegria das famílias quando elas veem que os filhos entraram no IF. Isso para nós é magnífico. Quando eu vejo uma mãe, que eu recebo uma mãe lá no campus, eu estou muito feliz. Sabe, é a mesma história do meu pai, quando ele me viu, né, tendo o sucesso ali, academicamente falando, porque as famílias sabem, elas têm orgulho do seu filho estudar no IFMS, porque elas sabem que vocês vão receber uma boa educação, uma educação que está para além da sala de aula, que é isso que nós chamamos no conceito de omnilateralidade, que é a formação integral, é formar para a vida, formar cidadãos ativos, críticos, empreendedores e conhecedores do nosso meio. Então, esse orgulho que a gente coloca em pauta, que vocês estão dizendo, e quando vocês falam com mais orgulho ainda, e eu fico mais orgulhoso ainda de verem vocês falando. Então, parabéns primeiro pelo projeto, parabéns para o professor que está tocando o projeto, que a gente fica muito feliz de que isso reverbere. E quando vocês têm um programa como esse, vocês vão chegar em muitas outras pessoas, eu tenho certeza disso. Esse podcast mesmo é um projeto que eu e a Camila amo, porque a gente quase não gosta de falar, né, Camila? Nem um pouco. Nossa, eu não gosto de conversar, conhecer gente, então não é comigo. E falando um pouco agora, o senhor falou de alguns institutos, de alguns campos. O senhor está fazendo visitas, conta aqui pra gente em quais institutos já passou, em quais lugares já passou, em quais cidades. Verdade, vocês me perguntaram sobre essa correria da... Eu não paro de falar, né? Então eu preciso voltar na pergunta que vocês fizeram. É uma correria e tanto, né? Meu Deus, que bênção, que coisa boa. Hoje nós acordamos às 4h15. Meu Deus. Nós saímos de Nova Andradina, nós viemos para Naviraí e depois nós vamos voltar para Nova Andradina, vamos passar em Nova Andradina, vamos para Três Lagoas e aí sequência Campo Grande, Coxim. Tá bem corrido, mas ao mesmo tempo eu estou tão feliz de estar aqui. Vocês não fazem ideias, meninas, porque eu estou sendo muito bem recebido nas unidades, eu estou podendo conversar com as pessoas. Quando um servidor, um estudante, oi, professor Carlos, eu te conheço, que bacana, né? Eu já li sua proposta, eu te apoio. Isso tudo a gente fica muito feliz, porque
a nossa mensagem está chegando, a nossa representação está chegando e, acima de tudo, a gente está fazendo isso olho no olho, no debate, sendo muito propositivo. E, acima de tudo, com resultados já entregues. Então, a gente não saiu do nada. A gente já tem uma história dentro do Instituto, a exemplo que eu disse para vocês, de 11 anos de gestão. A gente participou do processo de implantação do Campus Coxim, a gente participou da implantação do campus de Dourados e a gente está muito feliz dos resultados que nós construímos durante essa trajetória. Então, nós temos história, nós temos serviços prestados e nós acreditamos que nós podemos fazer mais ainda pelo Instituto como reitor. O senhor passou pelo nosso campus hoje, o que o senhor achou? Eu achei um barato. É uma galera muito animada, né? Que legal, muito bom, foi muito bem recebido. É uma meninada boa, com perguntas inteligentes, perguntas com questionamentos de pessoas que estão interessadas em aprender, estão interessadas em contribuir. Então, eu gostei muito, fiquei muito feliz da passagem hoje aqui dentro do campus Naviraí. Uma galerinha fazendo o C, opa, dessa aqui para a câmera, né? Fazendo o C, e eu gostei bastante e eu espero que a gente tenha uma boa votação aqui no campus Naviraí. Sim, sim. Maria, eu acho que eu vou começar a fazer algumas perguntas da caixinha, porque hoje, por incrível que pareça, tiveram muitas perguntas e perguntas bem interessantes. Porque, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Sim, e a gente teve bastante perguntas, assim, tipo, que vai ter que ser respondida, acho que com mais clareza, porque é bastante coisa. Vou começar perguntando a primeira aqui, que quais são os seus planos para a melhoria do campo de Três Lagoas? Legal, pessoal de Três Lagoas participando, isso é bom, um abraço para Três Lagoas, estarei aí na segunda-feira batendo um papo com cada um de vocês. Pessoal de Três Lagoas, eu reitero, né, a questão da alimentação escolar. Nós precisamos dar a oportunidade para todos os campos que ainda não têm de poder comer o arroz quentinho. O campus Três Lagoas possui uma infraestrutura que é possível fazer, é a mesma estrutura de Corumbá e Aquidauana, já está dando certo lá, e a gente se compromete lá com o campus Três Lagoas, com o pessoal que está nos assistindo, a fazer a alimentação de maneira sustentável lá, para que todos os estudantes tenham a possibilidade de comer o arroz quentinho, igual vocês comem aqui. E estava bonita e cheirosa a comida hoje, né? Nossa, foi uma delícia. Nossa, que coisa linda. Então, um compromisso com Três Lagoas com relação à alimentação e a todas as nossas unidades, o compromisso de investimentos na permanência e êxito dos estudantes, com projetos, com bolsas, investimento no esporte, investimento na robótica. Tem o programa de robótica que nós colocamos no nosso plano de gestão, que é fundamental, porque as pessoas acham que a robótica é só o robô ali, né, o equipamento. Não. Robótica tem a ver com língua portuguesa, robótica tem a ver com comunicação, tem a ver com matemática, física, então é muito legal. E programação, no final das contas. E isso entra aqui em uma outra pergunta que é relacionada a isso, que eu estou pulando aqui para acompanhar, porque tem pergunta que se responde só com uma, que é quais são as propostas para os espaços makers do IFMS? Eu sou um apaixonado por aquele espaço, que eu acho magnífico, magnífico. Nós temos uma infraestrutura que é um diferencial, é o que vocês estavam dizendo, né? Para além dos projetos e das ações, os programas, ensino, pesquisa e extensão, nós temos espaços inovadores. E o espaço, para mim, do IFMaker, a gente ainda precisa explorar mais. A gente precisa fazer mais investimentos nas impressoras, nós precisamos fazer qualificação dos professores para eles poderem usar esse espaço, oferecer oficinas para que os estudantes aprendam a mexer. E o espaço maker, ele é um espaço de criação. Nós precisamos entender que ali dentro a gente pode estar criando a próxima ferramenta que vai mudar o mundo. Dali sair alguma coisa magnífica que vai ajudar muita gente. E ele é um espaço colaborativo. Então eu entendo que mais investimentos nos espaços maker e possibilitar que as pessoas possam utilizar o espaço. É isso que eu acredito. Isso é muito legal, professor, sobre essa questão do espaço maker, porque eu lembro que a primeira vez que eu visitei, né, foi por conta de um projeto chamado... Professor, me corrija se eu estiver enganada, que é o IF Maker Capacita, né? Que foi um projeto realizado aí por alguns professores e tal. Que foi um mini curso, um dia de mini curso, uma manhã ali de mini curso, que a gente aprendeu a mexer um pouco no Corel, né? Porque para utilizar a gente tem que saber mexer para conseguir jogar as coisas na impressora e tal. E foi muito interessante. Não deu para aprender quase nada porque é muita coisa, mas deu para ter um contato com aquilo e ter curiosidade de querer saber, né? E eu gosto muito do Maker, então essa pergunta aqui foi muito legal. É um cantinho que a gente às vezes vai lá assim para estudar mesmo, né? Sim. Nem sempre
dentro Produzir. de algum projeto. Às vezes é só para estudar, mexer com TCC, né, Diego? Sim, e outra coisa é porque tipo, tem vários espaços, né? Tem o espaço da robótica ali, as impressoras, lá, pelo menos no nosso, e não é dentro do IF o nosso, né? É um espaço cedido ali que é alugado, eu acho, não sei. E é fora do IF. E uma coisa que aqui na Viraí não tem o costume de falar sobre esse espaço. E que está ficando pequeno hoje por conta de alguns projetos que tem lá. Porém, as pessoas não conheciam o Maker. Muitas pessoas não conheciam aquele espaço. Quando eu falo, nossa, eu vou lá no núcleo de tecnologia, vou lá no IF Maker, ninguém sabe. Acho que é um lugar que tem que ser mais divulgado, mas às Sim. vezes a gente fica até com uma dorzinha no coração de De divulgar, porque Mais a gente pessoas. sabe que não vai ter espaço pra gente. E tem algum plano em relação a isso? Sim, então, isso que vocês estão dizendo soma-se ao que eu estava comentando sobre o IFMS ser para além da sala de aula. Isso é importantíssimo porque esses espaços promovem o conhecimento, promovem a prática, promovem o conhecimento de vocês com outros temas que estão para além da sala de aula. Então, concordo com vocês com relação à divulgação desses espaços e, acima de tudo, mais investimentos para que os professores tenham novos projetos e, quem sabe, ampliar os recursos dos projetos que são incubados lá no IF Maker, na própria TecnoIF, que é um espaço maravilhoso para a gente fazer a nossa incubadora de empresas. Lá em Dourados, se eu falar para vocês, nós temos também o Centro de Recondicionamento de Computadores, que é um espaço magnífico para a formação dos estudantes também, que poucas pessoas conhecem. E nós temos a proposta de ampliar para as 10 unidades do IFMS tenham... O que é o CRC? Um Centro de Recondicionamento de Computadores. Ou seja, é um projeto que recolhe... Sabe aquele computador velho que o povo tem em casa, que quer jogar fora, errado, para prejudicar o meio ambiente? O CRC recebe esse computador, atualiza, recondiciona, faz com que ele funcione. O professor Wagner tinha um projeto lindo desse lá em Coxim e deve ter trazido aqui para Naviraí. Recondiciona o computador e entrega para escolas que não têm. Então ajuda a comunidade. Deixa de colocar um lixo no meio ambiente e ajuda as escolas. Então a parceria com o Ministério que nós temos das Comunicações, que me deixa muito feliz e tem a ver com o que você está dizendo, de espaços que podem ajudar as pessoas. Outra pergunta que é sobre esse IF para além, né, de dentro da instituição, é como integrar mais a sociedade com o IFMS? Pretende ter ideias de projetos sociais? Muitas. Eu penso, há um projeto dentro do nosso plano de gestão chamado IFMS Presente, que eu quero dividir em IFMS Presente na comunidade, presente na vida dos servidores, que vai trazer essas relações, esses projetos de extensão. O que eu quero dizer com isso? Para a gente poder criar ações e projetos, a exemplo do projeto Cuidar, que nós temos lá em Dourados, em parceria com a UFGD, que nós fazemos um trabalho na comunidade indígena. Então, hoje, na comunidade indígena, nós temos a parceria que a gente leva lá saúde, o pessoal da medicina vai nos ajudar, o pessoal da tecnologia, da agronomia vai ajudar a fazer hortas lá dentro da comunidade indígena. É essa a nossa função. A nossa função, enquanto instituição de ensino, enquanto política pública, é chegar em quem mais precisa. É isso que eu acredito. Então, nós já temos essas ações acontecendo e eu espero que a gente possa potencializar para as 10 unidades do IFMS enquanto reitor. Muito legal. E como o senhor pretende fazer os campi agrícolas começarem a produzir e viabilizando assim a alimentação escolar? Isso aí é um tema excelente. Mesmo lá no nosso instituto, a gente tem as hortas lá, né? E aí vive dando alface, o pessoal distribuindo, né? E uns alfaces lindos, hein? Muito bom, muito bom. Parabéns, agronomia. Parabéns. Nós temos uma das propostas que ultrapassa um pouco do que você está dizendo, que é a proposta do Corredor de Inovação Agropecuária, que é conectar todas as nossas unidades agrícolas para desenvolvimento de pesquisa aplicada, desenvolvimento de ações de extensão, conectando todas essas unidades. Quando a gente troca as experiências exitosas, a gente consegue melhorar a nossa instituição. O que um campus, por exemplo, o campus Ponta Porã, consegue fazer bem na questão da produção e da venda dessa produção, a gente possa replicar isso para as outras unidades. Então, os campi agrícola têm papel fundamental na nossa instituição, porque ela pode nos ajudar na alimentação. E é isso que vocês estão dizendo. Eu sou suspeito para falar da horta. Eu tenho uma hortinha lá no Campos Dourados, do projeto Solo Fértil, né, que a gente ensinava inglês
para discutir o conceito de food security, de insegurança alimentar, e produzir o alimento sem agrotóxicos, produzir ali dentro e fazer parte da vida dos estudantes, isso era fundamental. Que legal, interessante. Professor, mas tem algumas aqui, tem muitas, né? Mas assim, uma que é pra gente, que é do meu coração, que é em relação às obras. Qual a sua proposta para a retomada da obra no campus Naviraí? E a outra também é em relação a isso, para resolver a situação da obra do prédio, né? Como que o senhor pretende fazer isso? Vocês, infelizmente, têm passado por um problema seríssimo, que é uma realidade na administração pública com relação às obras. Infelizmente, nós temos empresas que trabalham para nós e que não cumprem os contratos. Essa é uma realidade. Sim. E o campus Naviraí já está na segunda empresa, se não me falha a memória, na construção da sede de vocês. Nós temos que resolver isso. O que eu entendo? Se a empresa não cumpriu aquilo que está estabelecido, que aplique-se as multas necessárias. E se for o caso, o rompimento do contrato, para que vocês não fiquem esperando mais tempo. A gente precisa resolver isso aí. É urgente essa resolução. Porque acaba acontecendo que vocês hoje estão num prédio cedido, que a qualquer momento, vocês têm que ir embora. Então, essa é uma rotina muito pesada e difícil para a gestão, que tem feito um grande trabalho aqui em Naviraí. O que eu tenho como objetivo maior? Que nos primeiros meses a gente resolva essa situação do processo dessa obra, que a gente decida. Nós vamos contratar uma outra empresa, vamos aplicar as penalidades necessárias. O João tem o DIRAD de vocês, né? Tem um conhecimento muito grande nessa área, ele faz um belíssimo trabalho, nós vamos estar juntos para resolver isso daí. O professor Wagner brigou comigo. Para colocar a sede no seu plano de gestão, para que você resolva esse negócio. Nós vamos resolver juntos isso daí. Então, ele fez questão de colocar isso como nossa pauta para ajudar o campus Naviraí. E, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente não pode ficar esperando mais. A gente precisa dialogar com o governo do estado, dialogar com muita tranquilidade e transparência, para que vocês tenham essa perenidade no espaço onde vocês estão, para que vocês saibam quanto tempo, quem sabe a gente possa fazer. Eu sei que a gestão está articulando isso para ficar 20, 30 anos com esse prédio, enquanto o outro fica pronto. Não quer dizer que o outro vai demorar 30, 20 anos para ficar pronto. Sim. Tem que ficar pronto o mais rápido possível, mas a gente já sabe que o prédio de vocês já precisa de ampliação por conta da quantidade de estudantes que vocês já têm. Então, isso é uma necessidade. Nós temos que resolver isso o quanto antes. Com certeza, eu vejo assim, o nosso prédio ali já está cheio de aluno, e fora que nem tem todas as turmas, né? Tem turma de agronomia que está fazendo aula já lá. Tá lá naquele, no outro. Porque está faltando espaço no que está cedido e no outro. E assim, no outro também nem comporta todo mundo. E essa questão é muito difícil para quem vai. A gente já vai embora, né? Infelizmente. Pra gente já é algo assim, eu falo, graças a Deus abençoa a gente no sentido de que a gente não vai passar por por uma fase ali de reforma mais tensa, né? E a gente ficou muito preocupado, conversou até no episódio com o diretor-geral, né, que é o Matheus, sobre isso, sobre essa reforma, porque é algo que as pessoas, elas sentem uma aflição muito grande. Porque é uma instabilidade ali de não saber que sala que você tá no dia. E a gente já tá passando um pouco por isso, né? Porque o refeitório tá sendo lá aquela parte que a gente não tá mais podendo utilizar, então a gente teve que adaptar lá para aquelas partes do canteiro, onde o senhor tava visitando hoje. Então, os estudantes ficam aflitos, e aí parece que tem umas coisas lá que tá organizando, né? As portas, aí que não fecha. As portas não fecham, aí uma porta diferente da outra. Aí umas coisas assim, que, meu Deus, aí... um servidor estava comentando, né? Meu Deus, eu tenho que sair lá de cima e ir lá no banheiro dos alunos, porque não tem mais banheiro lá na frente. Sim. É bem ruim, mas bem obra é isso mesmo. A gente está sempre tentando se ajustar. Mas a obra tem começo, meio e fim. Sim. Então, espero que ela termine e o campus fique melhor para vocês. Espero que os estudantes do primeiro ano atual, então, consigam ver esse campus novo no terceiro ano, talvez. Professor, uma pergunta aqui de alguém que eu acho que te conhece. Fale um pouco sobre a internacionalização do IF e suas propostas para ela. Que coisa boa. Obrigado, gente, por lembrar desse tema. Nós estabelecemos a internacionalização como um pilar da nossa instituição, do nosso plano de gestão. Por ter vivenciado
algumas experiências internacionais, eu sei o quanto a internacionalização também é instrumento de permanência e êxito e de transformação da vida dos nossos estudantes. A internacionalização será capaz de nos ajudar muito, eu tenho certeza. Vou contar o que eu pretendo fazer, mas junto com o que nós já fizemos. Nós somos o único campus, o Campus Dourados, que tem o curso de dupla diplomação em jogos digitais. Ou seja, os estudantes fazem parte do curso, metade do curso em Dourados, e a outra metade eles podem fazer no Instituto Politécnico de Bragança e sair com o diploma das duas instituições. Vai poder trabalhar no Brasil e vai poder trabalhar na União Europeia. Nossa, que show. O João voltou de lá mês passado, que foi o nosso estudante que foi esse ano, fez mobilidade internacional, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, porque a internacionalização, e a gente precisa entender isso, o conceito, não é só mandar alguém para fora, é fazer as conexões, fazer as parcerias necessárias para que haja a troca, que haja o conhecimento, a troca de informações. E nós também temos a possibilidade de receber outros pesquisadores. Então, a internacionalização, para mim, ela vai chegar nos estudantes na forma de mobilidade internacional, na forma de dupla diplomação, na forma de aprendizado de idiomas e na forma de estágio também. Então, e a internacionalização tem muito a ver também com o nosso centro de idiomas. A gente precisa fortalecer para ter inglês, espanhol e pensar que a internacionalização não é só ir para a Europa. A internacionalização tem a ver com o Sul, que a gente vai passar por um processo magnífico agora com a rota bioceânica aqui na nossa região. A gente possa estreitar essas relações internacionais para o desenvolvimento dos nossos estudantes de tecnologia aplicada, de conhecimento. Então, eu sou fã da internacionalização, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, por conta disso, a exemplo do Canadá, eu fiz um estágio lá de 3 meses sobre educação profissional e pesquisa aplicada. Pude estudar também nos Estados Unidos por conta do doutorado, em Portugal, na Espanha, alguns espaços aí que a gente pôde trocar informações. Tem como eu e a Camila prolongar mais um tempinho no pode IF? reprovar? Você deixa eu reprovar? Não deixa não. Porque eu conheço uma galera que foi assim pra estágio, né? Inclusive o menino daqui foi, acho que pra Portugal, né? Foi. É o Wallace? Como que é o nome dele? Alexandre. Não lembro, gente. Não lembro o nome dele. A de Dourados chama-se Samara, que foi para Portugal. E a gente teve também Ailon. Se você estiver assistindo a gente... deixa um comentário, por favor, com o seu nome. Como Então, foi a experiência, né? Como foi a sua experiência, né? Mas assim, conheci uns servidores também que foram lá em Corumbá, né? Que eu morava em Corumbá e eu fiz uma época... Eu não estava no IF ainda, eu estava no 8º ano. Fiz uns mini cursos que se chamam Meninas Pantaneiras, na ciência e na tecnologia. Eu fiz essa série de cursos e foi muito interessante que a gente conheceu professoras, mulheres, assim, em várias áreas, profissionais, e uma delas fez um estágio, acho que em Portugal, não me lembro, não me recordo o nome, e foi uma vontade, assim, que eu tive também, poxa, quando eu for professora, eu também quero fazer mestrado, ela fez mestrado, e foi muito interessante, isso é muito legal, é uma pauta, acho que deveria ser mais trazida, né, o pessoal não sabe, acha que é uma coisa fora da realidade, né. E isso é muito, muito interessante. Infelizmente, a gente tem um complexo de achar que estar em outro país é só para gente rica e milionária e que nós não teríamos condições de chegar a isso. Sim. Repito, sou o filho do funileiro, primeira pessoa a ter o ensino médio ali, fazer graduação, e tive oportunidades internacionais por conta da educação. Então, é possível, mas aí é possível desde que haja um investimento institucional nisso, para que a gente faça, como eu disse, a internacionalização será um dos pilares da nossa instituição. Então, nós vamos investir nisso para dar essas oportunidades. E, professor, em relação... Eu não sei se foi a professora Paula. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, mas foi ela que foi? Ela, professora Paula de Corumbá. Enfim, a dona do projeto. Ela foi fazer o mestrado. Professora, se estiver assistindo a gente... Um abraço. Um abraço. Eu estou me sentindo muito, muito chique hoje, fazendo várias menções para as pessoas. Sim. Se você está nos assistindo. Mas é claro, finge que, se não estiver, né? Que chegue até ela essa mensagem. Pode ter certeza que vai chegar. Vai chegar. Professor,
Temos uma outra pergunta partindo... Não, vou voltar um pouquinho sobre essa questão de oportunidades, né? Só para retomar, que eu lembrei da Maria. Lembrei da Maria e da minha amiga Ellen. Ellen, querida, se você estiver me assistindo. Uma foi pro Rio de Janeiro, né? Certo. Por causa da... Inclusive, fui com a Edilane Rocha. Edilane, que se estiver nos assistindo também. Isso, um abraço, Edilane. E a Ellen foi pra UMIF, né? Que é as Olimpíadas de Matemática dos IEFs. É muito inteligente. E também essa questão, que não é só... Tem a questão organizacional de uma instituição, de preparar, de vestir, mas também tem a questão dos alunos, né? Vamos lembrar que a gente precisa se esforçar. A Maria é uma das nossas... A aluna com a maior média, né? Como que é o nome? Esqueci. Maior coeficiente estudantil. Acadêmico. Pois é. E temos a Gabi. É o maior, tá? Por causa disso. A Gabriela, que também é nossa outra host aqui do projeto, é a segunda, se eu não me engano. Sei lá, ela tá entre as melhores. Então, assim, gente, é questão de você estudar também, né? Sim. Convenhamos, se esforçar, se dedicar. Porque qualquer um pode estar onde a gente tá se esforçar, né? Tudo é a base do esforço. E tudo é a base do falar a esforço. verdade, foi minha primeira vez viajando de avião, minha primeira vez no Rio de Janeiro. Foi, assim, um sonho realizado. Graças a Deus, lá a gente teve um tempo para poder sair, para poder conhecer os lugares, né? E, assim, foi incrível. Foi um sonho que eu realizei graças ao IF. E isso é fruto do quê? De dedicação, né? Exatamente. Você tem que estar no IF, tá se dedicando. O pessoal até fala que eu sou doida. Eu já cheguei a passar mais de 12 horas seguidas no IF. Eu falo que daqui a pouco o IF vai começar a cobrar aluguel. Mas isso foi um fruto de dedicação, né? E não é só a gente, tipo... mas você é inteligente. Não, gente, não é questão de ser inteligente, é de dar a cara pra bater mesmo. Porque eu falo, se fosse pessoal, eu tenho até medo das pessoas me zoarem falando, por causa do seu pai. Não, galera, meu pai, se perguntar pra ele, não é João, querido João, saia dos seus projetos, porque ele não me aguenta ouvir mais falando do IF, porque ele já trabalha no IF, ele não quer ficar me ouvindo falar do IF. Sim. Então, gente, é questão de você querer participar, aproveitar as oportunidades, né? Porque é uma instituição federal, gente, é oportunidade de bolsa. Galera, só você procurar ali, temos um site enorme com muitos editais abertos. Acho que até contei aqui num podcast, a primeira vez que eu entrei no projeto, meu projeto de robótica, foi o primeiro que eu entrei, e aí o professor falou assim, você quer ser bolsista? Eu falei, eu quero. Aí do nada ele pediu, passa os dados bancários. Eu falei, mãe, meu Deus, ele vai querer me roubar. que é isso? Como assim eu vou receber dinheiro pra estudar? Exato. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Isso é incrível. Professor, temos a última pergunta aqui, Tá. para fechar as perguntas do Instagram. Qual foi o último livro de Clarice que o senhor leu? Um abraço e sucesso. Olha aí, que coisa boa. Eu tenho lido muito. Eu tenho relido, na verdade, né? A Hora da Estrela. Eu fiz a minha dissertação sobre esse livro, mas eu me peguei pensando essas últimas vezes que eu peguei o livro para reler. Cada vez que eu leio A Hora da Estrela, que eu vou ficando mais velho, eu falo, é isso, Clarice. Você falando comigo de outra maneira, que a cada momento que eu passo lendo, eu releio com outras experiências. E eu consigo, talvez, em momentos diferentes, ter interpretações diferentes desse livro, que para mim é magnífico, se eu puder usar esse adjetivo, ou magistral. Gosto muito, né? Sou suspeito para falar da Clarice, mas o que é interessante, quanto mais leituras, mais o tempo passa, mais experiências eu tenho, quando eu leio, eu me vejo diferente nas palavras da Clarice e consigo, talvez, agora entender um pouco mais ela. Porque um dos motivos de eu estudar a Clarice foi que eu ficava muito bravo, porque as pessoas falavam assim, ela escreve muito difícil, eu não consigo entender, é uma escrita psicologizante, muito intimista. Eu falava, não, pera lá. Porque quando eu li a primeira vez, eu estava no ensino médio, igual vocês. E a professora mandou uma amiga minha apresentar a Hora da Estrela. Ela chegou assim na frente de todo mundo. Eu não entendi nada. Eu falei, me explica, Juliana. E depois disso, anos depois, eu virei pesquisador desta obra em específico, da obra da Clarice Lispector como um todo. Eu acho que eu entendi um pouquinho, e eu ainda acho que posso entender ainda mais sobre a Hora da Estrela. Pergunta-chave.
Agora a pergunta que nós fazemos para todas as pessoas que nós entrevistamos é: deixa uma frase, alguma motivação para os estudantes que são o futuro do nosso país, que o senhor deixa de aprendizado aqui pra gente, que está nos assistindo. Legal. Eu vou trazer uma frase. Opa, vou falar nessa câmera aqui, para ficar bonito o corte. Eu pude, na minha vida toda, no meu percurso acadêmico, eu pude estudar duas mulheres magníficas. A Clarice Lispector, que eu já citei bastante. Senão, se eu não citar a Glória Anzaldúa, ela vai ficar brava comigo lá em cima. E a Glória Anzaldúa. E especificamente o livro dela chamado Borderlands, La Fronteira. E nesse livro tem uma frase muito forte que eu entendo que tem a ver com o que eu estou passando hoje. E ela diz o seguinte: I change myself, I change the world. I change myself, I change the world. Eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo. Eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo. É isso que eu quero fazer. Mudando, aprendendo sempre, ser um excelente reitor para o IFMS e quem sabe ajudar várias pessoas a mudarem o próprio mundo. Muito bom. Aê. Amei a frase. Vou levar pra vida. Infelizmente, chegou o fim do nosso podcast, porque nós temos um tempo curto, mas o senhor também está aí com o seu tempo corrido, eu tenho certeza. Nós, em nome da instituição, também agradecemos a sua presença aqui, agradecemos as visitas pelo campus, né, que está nos reconhecendo, conhecendo os alunos. Nós agradecemos muito por ter tirado esse tempinho aqui para falar com a gente, foi um bate-papo maravilhoso. Acredito que os estudantes que estão nos assistindo possam ter a oportunidade de conhecer melhor para fazer um voto consciente. Nos próximos dias também estaremos entrevistando outras pessoas, então nos assistam. E galera, muito obrigada por ter assistido esse episódio. Acompanhe os outros episódios e o que tem agora. E muito obrigada a vocês que estavam nos assistindo aí esse tempo todo. E nós também temos a agradecer a TV Mais, que está cedendo esse espaço. Se vocês viram que o nosso ambiente aqui tá diferente, é justamente por isso, porque a TV Mais está cedendo aqui o espaço, a gente tem uma parceria com eles. Então, continue aí curtindo os nossos vídeos, comentando, compartilhando com os amigos. Segue no Instagram. E TikTok. TikTok também. E o professor também. Sim, @Prof. Carlos IFMS. E faz o C no dia 6. Pode isso no IF?